Olá, condôminos! Aqui quem fala é Rose Barreto, síndica profissional, com 8 anos de experiência nesse ramo, sempre buscando aprender mais, aprender a cada dia e a cada experiência que eu tenho nos condomínios, a cada acontecimento, isso vem contribuindo mais com essa profissão que eu sou apaixonada, onde eu me dedico em tempo integral e busco com excelência, trazer toda a minha experiência para dentro dos condomínios onde eu sou síndica. E hoje nós estamos aqui no bate-papo com o Vitor Souza, que é proprietário da Zelar Administradora de Condomínios e, por formação, ele é engenheiro civil. Nós vamos tirar algumas dúvidas aqui sobre isso, porque a questão de administrador com o plus do engenheiro civil, né, Vitor? Eu acho que traz uma ajuda muito grande para o condomínio. Queria que você apresentasse aí para o pessoal. A parte da apresentação você já fez aí. Eu sou o Vitor Souza, proprietário da Zelar Engenheiro Civil de formação. Mas assim, a questão que você falou aí, né, sobre ser engenheiro civil e que você perguntou aí na questão da administração Com o plus de ser com o plus de engenheiro, ser engenheiro. ser engenheiro civil, né? Então, a parte de gestão, ela assim, interligada diretamente à engenharia civil, não, né, não tem. Na parte administrativa em si, né? O que a gente colabora mais nessa questão é mais a parte de manutenção, que seria um plus, né? Igual você É falou igual aí, eu falei. algo a mais, A né? sua visão. É, porque acontece? A gente está falando de uma construção civil, né? A gente está falando de condomínios, seja ele verticalizado, ou casas, né? Ou apartamentos. É uma construção civil, ela é uma edificação, seja ela de qualquer material. Hoje a gente tem prédios e casas de todo e qualquer tipo de material, mas é uma construção civil. Ela está atrelado à edificação, à construção, né? Então é minha área. Sim. A maior parte dos problemas em condomínios, né, é na questão de manutenção, um reparo ou em alguns casos até sinistros, né? A gente tem aí nas regiões nessa época vendavais, né? A gente passou por isso na nossa região, né? Mas isso não é só regional, né? É um período que boa parte da região aí. É período de chuva. Sim, sim. Então a gente tem diversos problemas que a visão técnica, né, na parte de engenharia, ela já faz ou alguma coisa preventiva às épocas que a gente está passando aí, né? Ou algo que precede ao evento, né? Que a gente ocorreu um sinistro, ocorreu um vendaval, uma manutenção, seja ela qual for, a gente tem ali uma visão um pouco mais técnica para a gente tomar uma decisão um pouco mais assertiva. O que a gente vai fazer, né? O qual profissional a gente precisa aqui, a questão também de uma precificação prévia, né? A gente poder ter uma noção de uma planilha orçamentária, o que vai caber naquele serviço, porque às vezes a gente tem bons fornecedores, né, no qual a gente confia, mas Bons profissionais. boa parte das empresas, acredito, boa parte dos condomínios acredita que depende de uma confiança 100% no fornecedor delas, né? Por exemplo, se um fornecedor chega para você e informa que eu tenho que trocar todas as telhas depois de um vendaval, e Exatamente. muitas das vezes o síndico não sobe no telhado. Exatamente. É Ele não vai, ele não nessa vai aí que. subir no telhado para verificar se todas as telhas soltaram no vendaval. Exatamente. Ele parte de um princípio que o relatório que o fornecedor dele, que o profissional, que o engenheiro laudou para ele, corresponde aos fatos. E na boa parte da- dos laudos, né, acredito que tenha sido feito de forma fidedigna ali ao fato, né? Ocorreu o vendaval, são tantos metros de telha que a gente teve de perda, o sinistro ocorreu, está de fato no laudo. Mas em alguns casos não é feito nem por um profissional habilitado, igual eu estou te falando, um engenheiro. Geralmente é um prestador de serviço, obviamente de confiança do condomínio, mas às vezes vai falar que tem que fazer algo que não tem necessidade. Exatamente. Entendeu? Então isso aí gera custo, gera prejuízo para o condomínio. Prejuízo não, né? É um gasto não necessário. Entendeu? Muitas vezes uma manutenção ali, nesse cenário aí, né? Mantendo a questão do vendaval. Seria só recompor. Eu tive um evento agora recente de vendaval
que a pingadeira do condomínio, né, ela voou. A gente teve uma parte dela fixa e ela ficou pendurada no prédio. Eu não preciso trocar a pingadeira, ela é feita de um material galvanizado. Exatamente. Mas aí, se o que me deixa muito tranquila como síndica Uhum. é ter este respaldo técnico. Porque os síndicos, eles não Sim, são técnicos. E você é ter uma para. administradora com um engenheiro civil Não, atrelado então, é incrível. eu não digo que isso seria algo essencial para uma administradora, né? Eu digo aqui que seria essencial para um síndico. Sim, Um sim, a síndico, questão o que eu estou síndico, dizendo é, né? é realmente para nós, síndicos Porque o profissionais. síndico é a primeira pessoa que tem o conhecimento do fato que ocorreu no condomínio. Exatamente. Seja ele algum evento entre unidades, né? Ah, eu tenho aqui uma. Que é o que eu já faço muito no escritório, né? Que é que a gente, a parte de manutenção do escritório, recebe uma demanda, né? Relativo a questões entre unidades, né? Ah, o apartamento, dando exemplo de uma unidade aqui, um apartamento 302, eu tenho uma goteira aqui no meu banheiro, na minha cozinha, que advém da unidade de cima. O primeiro contato que ele faz é com a gente. Muitas das vezes a gente desloca até o local ou manda alguém da nossa É confiança. E importantíssimo, né? geralmente, né, nesse cenário não tem nada a ver com a gente. Mas a gente explana isso de forma mais técnica para a pessoa, né? O que de fato é de responsabilidade do condomínio, o que não é. Mas muitas das vezes é o síndico que recebe essas informações. Uma unidade que tem um problema. Ah, eu tô aqui com umidade na parede, eu tô aqui com uma goteira, o meu gesso tá manchado. Ele vai e procura o síndico primeiro e explana o problema dele. Então, o síndico tendo uma boa equipe, né, para ter um respaldo técnico ali, isso flui melhor. É, Por quê? Muitas das vezes a unidade ela está dentro da razão dela, com descontentamento, ah, isso daqui tá atrapalhando muito, que o visual fica prejudicado, né? Muitas das vezes a pessoa fez um investimento ali, o que não é barato, né? Você colocar um forro de gesso, a pessoa às vezes escolheu, teve um projeto, um gasto. mas o bacana, por exemplo, você acabou de falar de uma unidade que sofreu um dano, igual antes de chegar aqui, eu recebi um telefonema de uma pessoa que falou que o oitavo andar, a boia estourou e danificou a casa dela. Hoje também recebi uma foto Então e uma a boia estourar, aí é algo que é relacionado de responsabilidade do do condomínio. condomínio. E tem outra questão também, uma Então, pergunta assim, que está me atrelado fizeram. a uma manutenção preventiva, programada ali de Exatamente. inspeção dos equipamentos. Uma outra pergunta que me fizeram hoje a tubulação de água, o que é a tubulação que chega, a água que chega na unidade privativa. O vertical e o horizontal, o que que é de responsabilidade do condomínio, o que que é responsabilidade da unidade, né? E como eu não sou técnica, para mim, o vertical é de responsabilidade do condomínio, o horizontal é da unidade, falando a grosso modo. Mas o que me dá muita tranquilidade, e eu acho que passa uma tranquilidade pro condômino, é eu levar alguém técnico comigo, porque a gente trabalha nos condomínios juntos. Então, quando você, não desmerecendo os outros profissionais, quando você está com um engenheiro civil falando algo, eu acho que isso faz uma Uhum. diferença no serviço, sim. Sim, sim. Né? Isso ajuda muito no fato da administradora não, a administradora tem que ter um engenheiro? Não, Não, geralmente de as forma. pessoas contratam. Mas como isso agrega no trabalho é de forma incrível. Sim, de Até fato. agora, né, nós acabamos de pegar um condomínio onde a gente precisa verificar contratos. E depois eu quero te fazer perguntas em relação a contratos também. Nós Uhum. precisamos verificar contratos. Seria mais custoso para um condomínio eu ter que contratar um engenheiro só para aquilo. Uhum. Então, esse serviço que você oferece dentro da tua parte de administração, o que não é normal, faz muita diferença, porque nós temos que pegar um contrato que já foi previamente assinado por uma gestão que não é a minha, né? E eu Sim, preciso assim, saber sobre esse trabalho, se ele está certo, se não está,
porque eu não sou técnica na área. Sim, assim, dentro dos nossos condomínios, né? Por questões éticas, né, profissionais, a gente não lauda nada, a gente não executa nenhum Exatamente. trabalho. Eu, particularmente, eu não faço isso para os meus condomínios. Eu dou um suporte anterior à necessidade de um laudo. A gente contrata um Contrata outros terceiro, profissionais, isso entendi. para não criar ali vícios, né? Exatamente. Eu tenho um viés, né? Eu quero beneficiar o condomínio, né? Eu quero que o condomínio fique melhor, né? Exatamente. Então, para que não haja essas questões, eu não executo, eu dou o suporte técnico, óbvio, sem custos, sem nada, mas há um limite, né? Eu não vou, a necessidade de um laudo, um profissional técnico específico em alguma área, e isso o condomínio tem que buscar. Eu Exatamente. vou estar, obviamente, ali em A conjunto. execução, né? Ela é sempre feita Isso. pelos Não, profissionais. tem que executar algum serviço. Então a gente faz todo o procedimento normal que você está acostumado como síndica, que é buscar Orçamento. os orçamentos. Muitas das vezes, né, na questão de buscar os orçamentos com os próprios condôminos, né, porque o condomínio, muitas das vezes, a gente pega ele não é do zero, né? O condomínio já tem uma história, já tem fornecedores que trabalham lá e muitas das vezes com qualidade, né, com eficiência. Então, assim, não é que a gente tem que trazer os nossos profissionais. O correto é o síndico buscar, né? Você entrou num condomínio hoje, você tem que buscar os profissionais que já atuam lá, porque muitas das vezes até os vícios que já existem, né? Por exemplo, eu sei que eu remendei um buraco, uma tubulação ali, tinha um buraquinho ali, eu remendei há 5 anos atrás. Então, isso o profissional que já executa o serviço ali Já já tem o vive a vida conhecimento. do condomínio, né? Então, Faz assim, muita para diferença. você buscar um profissional à parte, né, que não tem conhecimento, ele teria que vasculhar tudo até achar aquele remendo ali que o outro já teria conhecimento. Então, assim, essa parte de quem vai prestar o serviço, ele até fugiu. A pergunta não tinha nada a ver com isso, né? Tem, é sobre esse plus mesmo, É, porque isso me dá uma garantia. Nesse sim. contrato em específico, nós precisamos analisar se o serviço foi feito. Então, um contrato. Lembrando da decisão de uma assembleia que as pessoas não estavam concordando com aquele serviço, a gente não tinha, não tem certeza. Eu estive, né, num condomínio recente, aí a primeira questão apresentada, porque o recorrente no condomínio são obras, né? É o que todo mundo quer ver, melhorias, obras, né? Quero ver tudo mais bonito, o que quem a construtora entregou, que muitas das vezes não estava eficiente, foi trocado, né? Isso na questão geral, né? Tanto em acabamento quanto em funcionalidade, né? Então, assim, eu estive num condomínio recentemente, que nós pegamos que antecede as obras executadas. Me apresentaram o orçamento, aí a descrição, né, o objeto do contrato. Não bem especificado. Não, ele não tinha discriminado o serviço, né, para que fosse possível uma medição. Ali não estava atrelado uma planilha, nem nada relativo aos. Nem uma RT de engenharia explicando cada. Nesse caso, não. Assim, não foi, não me foi apresentado ali junto ao contrato. Mas aí o que me chamou a atenção? O primeiro item, né? Era relativo à pintura, né? Me perguntaram, não sei, não me recordo o que me perguntaram sobre o contrato, mas me apresentaram e na obra, pelo que eu me lembro, era para verificar o que foi feito proporcional ao valor. Isso, assim, não tem como fazer, né, de fato, sem que haja uma medição, né? Eu não consigo te falar se está justo ou não, né, com base em planilhas, por exemplo, Sinap ou Cetop, algum órgão, é, sem que eu tenha um quantitativo ali para a gente. Então, assim, o primeiro item do objeto, né, era relativo à pintura de uma área que eu estava próximo. Aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar para a área. E não tinha pintura. Não, não, aí era nítido a questão ali de um reparo, né? Mas não estava finalizado. E não tinha Aí eu fui pintura. para a última página para ver a data, né? Porque às vezes ainda estava em curso. Não Então, tinha dado. não, aí no contrato não tinha data. Então assim, eu não podia nem responder, porque eu não sei se começou hoje, Se começou se, amanhã, se se vai começou ser. Vai ontem, começar. É né? Ou incrível. se vai começar. Então assim, aí eu não Esse, pude responder naquela, esse é um naquela ponto hora muito ali. sério também para as administradoras, porque para mim, como síndica profissional, tudo está atrelado. Então, eu
como síndica profissional, eu tenho que ter uma visão geral do todo, mas eu tenho que me cercar de bons profissionais. Sim. Para mim, um contrato, eu tenho que ter um jurídico para verificar se aquele contrato está de forma correta, a data, o que Uhum. pode ocorrer para o condomínio ou não. O contrato ele só é bom quando ele é bom para ambas as partes. Tanto para o profissional que está executando, quanto para o condomínio. Ele tem que ser Não, é justo. justo, é Ele bom, tem que ser justo. sim. Ele é uma via de mão dupla. Ele não pode beneficiar só o condomínio ou não pode beneficiar só o prestador de serviço. Então ele tem que ter regras, ele tem que ter uma data limite. O serviço vai ser executado em 6 meses. Não, Tem a ver o. relativo à obra, né? O que eu acho fundamental em um contrato são as responsabilidades posterior à obra. Garantia. Isso. Garantia, importantíssimo. Assim, nós temos normativas, né, relacionadas a garantias, né, que é muito utilizado, né, em condomínios novos, né. Você tem a entrega das chaves e posterior a ele você tem garantias e muitos dos condôminos ao longo dos anos vão solicitando as garantias A garantia é muito interessante vão nessa. solicitando as garantias para a construtora. Mas relativo a obras de manutenção, o que que ocorre? Se você tinha algum problema no condomínio, né? Um vício ali construtivo, algo que advém de sinistro e tudo, ou alguma modificação, né? Essa empresa ela assume essa responsabilidade, né, em cima dessa manutenção que ela fez para garantias, né? Muitas das vezes o importante no contrato, porque eu tenho a norma ela é um parâmetro, mas eu tenho contratos que nós executamos em condomínios com empresas parceiras na parte de impermeabilização, que assim, em períodos de chuva é um transtorno recorrente. Sim, Meu é um apartamento sofrimento. meu apartamento tá com goteira, assim, é recorrente. A gente tem unidades, né, que assim, alguns eventos não tem como mesmo, né? A esquadria, não, a janela, né, não suporta o O vendaval ali, vendaval. e aí a gente tem uma cachoeira, digamos assim, advém de assim, proteções ali que poderiam evitar isso, né? Na época da construção. Mas assim, isso cria um transtorno. Muitas das vezes a pessoa tem um piso ali de madeira, né? Ou igual que não suporta a umidade, né? Mas Um laminado. neste ponto eu queria fazer até uma pergunta bem objetiva, que é o seguinte: um síndico, como eu sou síndica profissional, estudo a fundo as questões de um condomínio. Eu estudo a convenção, eu estudo o Código Civil, eu estudo as alterações que vem acontecendo, normas de todas as formas e jeitos. É, eu bato nessa tecla do síndico profissional capacitado e qualificado, porque vamos supor que eu acabei de entrar num condomínio que acabou de nascer. Então ele tem várias garantias. Se o Sim. síndico, olha a importância de uma administradora que sabe o que está fazendo de serviço para poder assessorar de forma correta um síndico. Por quê? Eu preocupo com isso, mas pode ter síndicos que estejam iniciando a sua carreira também e não tem que saber de tudo num Sim. dia. Eu vim subindo degraus até chegar onde que eu estou com a sabedoria que eu tenho e cada dia eu tenho que aprender mais. Uhum. Quem diz que sabe tudo não Sim. sabe nada. A É, gente tem que aprender a cada dia. Então, nesse momento, por exemplo, acabamos de pegar um condomínio, vamos supor que é um condomínio que está nascendo, entregou, implantação agora. Então, ele tem uma série de garantias e que a administradora precisa informar isso para o síndico, porque vamos supor, quebrou alguma coisa lá. Ele está dentro da garantia. A administradora tem que informar que não precisa ter aquele gasto. é assim, muitas das questões relacionadas à garantia do condomínio em si, tá, aí é de responsabilidade do síndico, né? Seja ele profissional, morador, independe, né? A parte relacionada à área comum,
Sim. Isso o síndico Mas eu tem estou que falando verificar numa entrega de responsabilizar chave. a construtora Isso. e não gastar com um profissional se tudo isso está dentro da Não, não, garantia. não. Dentro da garantia, todas as custas, né? Todas as Tem que ser pela manutenções. construtora. As custas não, né? Porque dentro da garantia a Eles que construtora vão executa executar, as exatamente. manutenções devidas. O que acontece? O síndico não tem responsabilidade em comunicar. Ele, óbvio que ele dá o suporte fazendo essa ponte, né, da construtora com o apartamento em si, mas cabe a cada condômino também ter conhecimento das suas garantias ali. O mais importante, né, na entrega de chaves, né, é uma vistoria cautelar, né, algo relacionado antes de uma assinatura. Exatamente. Aquilo que você está Isso. E o recebendo síndico é também seríssimo. é importante numa entrega de um condomínio, um profissional técnico junto ao síndico, porque você não tem a obrigação de ter a mesma visão de um Técnica de quem técnica de um é profissional da daqui. área, Exatamente. não necessariamente um engenheiro civil, mas pelo menos poderia ser alguém com expertise na área, né? Muitos anos de construção, um olhar mais clínico, para auxiliar nesse período. Porque é recorrente condomínios onde tem condomínios que eu estive agora e o muro de fachada, né, até um certo ponto, ele foi entregado, foda. Ele entrega. Ele foi entregue embolsado, acabamento, pintado. De um ponto para frente, ele foi entregue totalmente cru, vamos chamar de cru. Ele foi entregue no bloco, E a né? pessoa recebeu. Não, então, esse condomínio, ele é de 2019, então assim, eu não sei de fato quais são as solicitações recorrentes do síndico no período, mas o correto era que ele já Não deveria, tivesse não, aceito aquilo. de forma alguma. E de 2019, nós estamos em 2025. Se isso fosse um pedido lá na entrega, com certeza a gente não teria Eu visto não, eu esse não entendo, condomínio. eu não entenderia isso como uma garantia, né? É um serviço que não foi entregue. Não foi entregue. Isso. É. Então, assim, na minha Já era uma compreensão. cobrança da data da entrega Eu não sei a da obra. questão, eu não sei a questão legal disso, né? Jurídica, vamos dizer assim. Mas é um serviço que não foi entregue. Então, não, assim, a gente não está É falando de cobrado. garantia. A gente está falando de Na vistoria, eu já peguei condomínios iniciando, então você faz uma vistoria junto à construtora. E sim. você tem um checklist do que está certo e o que está errado. Mas é diferente, né? O seu olhar, né? Sim, sim, mas Por eu estou exemplo, falando, esta cobrança. por exemplo, um condomínio seu acabou de efetuar uma pintura, por exemplo. Você vai chegar lá e você só vai ter em mente o antes e o depois. Nossa, o antes era com aspecto ruim, agora tá maravilhoso. Então você vai chegar lá apaixonada, algo que você conquistou, né? Uhum. Para os condôminos, né? Para o condomínio em si. Uma melhoria, nossa, eu consegui aqui essa pintura maravilhosa e tudo. Mas você vai chegar ali e só vai estar apaixonada, né? Ah, aqui tá tudo branquinho A agora, ou se visão for outra técnica cor, é né? Tá diferente. tudo bege, tudo cinza, independente da cor. Agora, é diferente de uma visão técnica, né? Aí você vai ver ali pequenos detalhes, um olhar mais clínico. É igual a mesma coisa se chamar um terceiro, um outro pintor que não executou o serviço e lá Ir lá para ver. ele vai falar mal de tudo, né? Chama alguém que perdeu a licitação para ir lá fazer a Isso tudo vistoria. para mim é muito importante. Eu me sinto segura com profissionais capacitados do lado, né? Porque o síndico não trabalha sozinho. Queria falar um pouquinho também com você, na tua visão de conservadora, porque para mim tem um tripé importante, fora todos os profissionais que são prestadores de serviço, ainda mais em condomínios grandes, muito, né, que tem 24 horas de serviço, condomínios que dependem de bombas para jogar água lá para a caixa d'água, condomínios que não podem parar um minuto, que causam um transtorno muito grande. Mas eu acho um tripé importantíssimo, e eu queria saber se você concorda comigo, sobre síndico, administradora e conservadora. Esse tripé, primeiro que eu não acredito em síndico, vou falar a palavra ruim, mas assim, eu não acredito em síndico ruim com a administradora boa. A administradora vai sofrer. Ou síndico maravilhoso com administradora ruim, o síndico vai sofrer.
E se os dois aqui forem bons, administradora boa, síndico bom, e não ter uma conservadora alinhada com os profissionais. O que eu acho muito complicado no mercado é lidar com material humano. Eu sei do que eu posso fazer, do que eu posso dedicar. A partir do momento que eu preciso de outras pessoas, já preocupa. E o meu serviço não depende só de mim. Ou não, um síndico é independente, né? Um síndico profissional, um síndico morador, ele não pode trabalhar sozinho. Não. Um síndico morador ainda tem a vantagem de estar no local, digamos assim, a boa parte do tempo. Mas o síndico morador, geralmente, ele tem uma outra função, né? Ele tem um outro emprego, ele não depende daquilo exclusivamente. Exatamente. Muitos condomínios, nós não temos nem incentivo, né? Um salário do Para síndico morador, para entendi. morador. Algumas convenções Não proíbem até permitem. isso, de fato. Então, assim, mesmo o morador ou síndico profissional, ele precisa de um suporte em loco. Aí, assim, pegando o gancho desse tripé que você falou, né? Administradora, síndico e conservadora, o papel da conservadora nessa parte é uma boa zeladoria. O que compete ao zelador, né? O zelador, ele tem que, como você citou aí a questão das bombas e tudo, ele tem que fazer essas manutenções. Quando Manutenções não não que são ele não tenha a feitas, obrigação de sobra manutenção. pra gente. Sim, de fato. Mas o que acontece? Aí estoura uma bomba ali É. num Contando, feriado, num lembrando, domingo. lembrando aquela história do dia 25, Natal, num condomínio que a gente trabalha, É, nós dois tendo que ir no condomínio porque puxar água, né? explodiu tudo e o zelador não estava lá. É Sim. complicado, é Não, não, complicado. então, Sobra assim, pra gente. é um, um, um condomínio, né? Vamos colocar assim, porque boa parte dos condomínios não tem caixa, né, suficiente, não tem dinheiro suficiente para manter uma equipe ali trabalhando na parte de... Multidisciplinar, Não, não. A boa parte não. Hoje a maioria dos condomínios isenta até a questão da portaria, né? A gente tem implementação de portaria remota que funciona legal para vários funciona. condomínios. É Essa portaria, personalizado, sim, né? depende. Uns funcionam bem, outros não têm a menor Sim, condição, nos a maiores. função de um bom zelador, ela tem que, um zelador ele tem que desempenhar um bom serviço ali recorrente em condomínios de grande porte, condomínios assim com muito problema, muita bomba, muito isso, muito aquilo, que é problema recorrente. Um zelador ali, vamos dizer assim, 24 horas, né, mas pelo menos 12 por 36, sempre ter um zelador, sábado, domingo, feriado. Exatamente. Isso é importante porque, geralmente, em condomínios, vamos chamar assim de condomínios cidades, né? São várias torres, assim, tudo quanto é tipo de problema pode ocorrer, Exato. que advém de um evento climático ou advém de um problema recorrente ali, uma manutenção recorrente. Ou até a prefeitura que não entregou a água a tempo, porque Sim, na ainda. sua casa você pode ficar alguns minutos sem cair água. Aham. Num condomínio de 1.000 unidades não dá. Aquilo já Sim, atrapalha. sim. Não, é comum, né? Essas manutenções, geralmente, né, os órgãos competentes, eles avisam com antecedência. Então, assim, a gente poderia passar comunicados para que os condôminos economizem água nesse período. A gente tem problemas de manutenção na rede, né, elétrica, onde em determinados períodos o fornecimento de energia ele vai ser interrompido. Então, assim, gera um transtorno, porque, por exemplo, não é todo condomínio que tem gerador para os elevadores. E a gente talvez tenha, tem muitos condomínios aí que são bastante verticalizados, né? Às vezes a pessoa tem um problema de locomoção ali, ou de uma cirurgia, ou de algum problema físico ali temporário, ou algum portador de necessidade mesmo. Então, assim, esses eventos eles são programados, comunicados e cabe aos síndicos informar aos moradores. Isso assim, não tem como prever, não adianta um zelador lá que não vai adiantar isso. A falta d'água não é um problema do zelador, né? A não ser que seja um problema de manutenção. Agora, você falou sobre fornecimento, né? Então, o fornecimento, seja ele água ou luz, infelizmente o condomínio não tem nada para fazer. A gente pode precaver a parte do Exatamente. É abastecimento. manutenção. Manutenção, Manutenção manutenção. Eu acho, para mim, né? Eu estou com condomínios
numerosos, condomínio de mais de 900 unidades dentro da minha carta de condomínios agora. E a gente vê a necessidade de pessoas trabalhando 24 horas dentro desse condomínio, para ele funcionar bem. Sim, Porque nem o síndico, primeiro que o síndico não é eletricista, o síndico não é bombeiro, o síndico não é engenheiro. Pode ser? Pode, agrega, sim. Mas tem a questão de você ter necessidade mesmo desse tipo de profissional ali o tempo inteiro. E eu acho importantíssimo esse quadro, essa conservadora, muito bem alinhada. Para mim, o que que é super importante? Uma portaria também que atende muito bem, com é, muita sim. educação, Não, mas limpeza. vamos voltar nessa questão do zelador, né? O que acontece? O que muitos condomínios, né? É muito difícil você falar na questão do. Porque tem um custo, né? E boa parte dos condomínios, o maior custo é pessoal, né? Equipe, são trabalhadores, né? Eles estão ali para melhorar o dia a dia do condomínio, né? A portaria, o prestador de serviço de limpeza, o prestador de serviço relativo à zeladoria, eles estão ali para melhorar o local. Condomínios de grande porte é mais fácil a gente é, conseguir ali essa questão de embutir o custo, né? De embutir o custo, não, vamos dizer assim, aprovar o custo é, de uma zeladoria 12 por 36 ou em alguns cenários também 24 horas, né? 12 por 36 às vezes não precisaria de quatro fornecedores, né? Dois Eu fornecedores tenho no período de 7 às um 19. exemplo que funciona bacana, que são dois zeladores 12 por 36 e a parte da noite entra um vigia. Isso. Não, mas Esse só para vigia completar o ajuda. raciocínio que eu queria trazer, é o seguinte, porque às vezes a falta do profissional de zeladoria para essas inspeções, para essas manutenções preventivas, para verificar ali, por exemplo, aqui eu estou tendo um probleminha aqui, um outro probleminha ali em algum equipamento do condomínio que muitas das vezes ele tem um valor alto, né? Então, às vezes, o condomínio não aprova uma zeladoria 12 por 36, mas se você for olhar ali na prestação de contas ali, tem um gasto com manutenção recorrente, Exatamente. que por não ter uma manutenção preventiva, às vezes gera Eu queria até esse pegar custo um. recorrente. Entrou mais um convidado leigo aqui. Pra É. aprender um pouco com você. No meio que eu quero aprender isso aí também, porque eu acho interessante. Seja Eu bem-vindo. tô, eu tô ouvindo aqui. Bem-vindo ao nosso Eu acho podcast. interessante tudo que vocês estão falando por causa do seguinte. O pessoal vai lá, compra um apartamento, um condomínio e acha que, pô, comprei e tá feito. Mas pode virar a maior dor de cabeça da vida delas, né? Pode. Sim, Por sim. quê? Então, o que pode acontecer, eu vou falar como síndico, tá? O síndico profissional, o síndico, não vou colocar nem profissional nem morador, o síndico. Você comprou um apartamento e ele não está sendo bem gerido por profissionais capacitados. Então, eu vou falar primeiro a figura do síndico, que é importantíssima. Porque o síndico, ele toma decisões. Entendeu? E as decisões dele, se não forem bem embasadas, se não forem a favor do condomínio, quem comprou o sonho pode E, receber um e pesadelo. a pessoa que vai comprar um condomínio, como é que ela sabe, como é que ela vai se precaver nessas questões? Por exemplo, tô querendo comprar um apartamento num condomínio no bairro tal. Como é que eu vou saber se tem um síndico bom, se tem uma administradora boa, para eu poder comprar? Como que eu Eu sei dessas acho que, informações? além de você buscar a localização, estou falando das questões gerais que a gente tem visto, porque nós temos pego muito condomínio onde a gente chega e ele está no fundo do poço, com 1 trilhão de problemas que ele não precisava ter. Então, eu acho que hoje, se eu puder dar uma dica para quem está comprando apartamento, além de você olhar localização, tamanho, se te atende, se é no primeiro andar, se é no último, você verifica quem está cuidando do seu condomínio, o valor do seu condomínio, ele é justo ou não, se ele te atende, procura saber quem é o síndico. Você vai conseguir saber, procura saber quem é a Assim, não, então, administradora. também tem essa questão vamos dizer assim, de ter paz, né? Não está atrelado só a essa questão, né?
Porque, por exemplo, às vezes tem condomínios em regiões com tráfego intenso, em horários de pico, né? Então, assim, às vezes a pessoa não busca, né? Às vezes é por falta de conhecimento, ou às vezes um corretor ali do imóvel expor toda a situação real, não só do empreendimento, não só do apartamento, né? Localização. É, É um bairro que às vezes quando não tem você fala suporte para. isso, quando você fala a questão da localização, o que que seria importante? É porque se você trabalha no ponto A, né, você trabalha no centro da sua cidade e até a sua residência, né, vamos chamar assim de ponto B, você tem esse percurso todo para se deslocar ali. E você vai sair em horários onde a maioria sai, a não ser que o seu trabalho tenha horários assim diferentes do comum. Mas na grande maioria dos brasileiros ali, os horários são mais ou menos o mesmo, né? Entre 7 e 9 horas a gente tem um pico, o horário de almoço outro, e ali depois das 5 horas a gente tem os tráfegos mais intensos e, assim, trazendo para a nossa cidade e poderia levar para todas as cidades assim do Brasil. Tem regiões que o tráfego, o fluxo de veículos né, em determinadas áreas assim, a pessoa tem que ter muita paciência. Então, se você quer escolher um apartamento, né, para comprar, para morar nessa parte, você tem que estar ciente de como funciona o tráfego, o fluxo ali, o tráfego de veículos nessa região, porque você tem que estar ciente que você sempre vai chegar uns minutinhos atrasado. Se eu quiser comprar um condomínio, então eu tenho Isso. que ver se o bairro. Quando já Mas tá comprando. esse é só um dos pontos, né? Mas assim, se já for um condomínio, um empreendimento existente, Uhum. você já vai ter uma noção. Mais fácil. Agora, Como se a gente Um novo. um novo, às vezes a pessoa ali, é um condomínio maravilhoso, ela na emoção ali, no tem desejo, ônibus no para chegar lá? sonho. Não, tem a questão do E transporte às vezes o público corretor quer também. empurrar de qualquer jeito e não explica todas as Não, informações. um bom Né? corretor. Não, às vezes também foge até da questão dele, né? De falar de fato. Às vezes não sei se fugiria do conhecimento, né? Mas, sim, no calor da emoção, às vezes ele não acha que isso É é relevante. relevante. Mas aí o Mas cara pega 50 como anos de você trânsito pra falou ir pro na questão trabalho. de ter paz, isso seria um ponto importante. Então, O outro assim, é relacionado à questão de infraestrutura do bairro, né? Nós temos muitos bairros aqui na nossa região, e vamos colocar assim, eu já ouvi muito esse condomínio, né? Me falaram que aqui é o final da linha de abastecimento da nossa fornecedora, Exatamente. isso, de água, né? Aí a água vem Vem suja, suja. vem isso, vem aquilo. Então, assim, tem regiões, né? existe isso? Não, existem regiões aqui na região, né? Porque como elas são bem elevadas, bem altas, né? Uhum. A pressão que é fornecida pela empresa de água, né? Vamos falar assim, para não falar aqui o nome da Da empresa? empresa, a pressão chega ali a 1 metro de coluna d'água, é o mínimo que ela tem que entregar ali. 1 metro de coluna d'água é uma pressão bem baixa, ela só vai subir 1 metro acima do nível ali fornecido pela água. Então, ou seja, não vai elevar lá. Se o condomínio não tem ali uma cisterna, uma bomba, um sistema para elevar essa água, cria um transtorno em épocas que a pressão ali não é suficiente. Então, esse é uma questão também que tem que ser verificado. Se o bairro tem a infraestrutura suficiente, a gente tem problemas. Ou vocês vão ter vários rateios, várias taxas extras para se adequar Sim, à realidade, mas na hora que pega para funcionar. mas em relação a isso, não está atrelado ao investimento da construtora, do condomínio. A gente está falando em infraestruturas que são das cidades, né? Então a gente está falando de um bairro onde você tem que verificar as ruas, né? As ruas são estreitas, tem um fluxo legal, a questão do transporte público. Isso nada está atrelado à construtora em si, ao investimento do condomínio. Está atrelado à sua cidade. Então, para essa questão aí relacionado Eu a ter tenho. paz, não só as questões do condomínio, as questões do bairro também onde você está inserido. Aquele jovem que tá saindo de casa agora querendo comprar apartamento já vai dar um passo para trás. Porque viu que não é tão simples Então, assim, né? vamos Não é trazer para assim. um Não é tão jovem. fácil. Vamos Um trazer para um jovem. jovem. Na nossa cidade nós temos bastante universidades, né? Sim. E assim, ó, no Brasil inteiro você tem universidades ali em várias regiões, às vezes elas não estão uma do ladinho da E é outra, elas muito estão em vários pontos da numeroso cidade. o condomínio um condomínio de unidades com metragem quadrada menor, que é justamente para atrair esse público, né? Sim. Então, o raciocínio que eu quero chegar é o seguinte: próximas a essas universidades, os condomínios próximos ali, vocês vão ver que a maior parte ali
são de inquilinos, né? São de estudantes, são de jovens que Ou estão. proprietários, jovens estudantes. Isso, então assim, se você vai para um condomínio onde boa parte ali, a gente está falando de jovens, né? Jovens, eles têm horários diferentes de um adulto, Barulho. Isso, então assim, essa é uma outra questão relacionada à Que o paz. adulto tem que ver. Assim, tem que existem ver. as leis, existem as regras dos condomínios, todo mundo tem que Convenções e seguir. normas. Mas se não tiver um síndico bom, essas leis não servem Não, de nada sim. também, né? Exatamente. Mas assim, como que você coloca para jovens, né, que estão ali estudando, às vezes eles chegam ali um pouco alterados ali depois de uma festa e tudo, alterados que eu falo na questão de ingerir alguma bebida alcoólica, alguma coisa assim relacionado e Como causam uma respeitar o confusão. barulho depois das 10. Então assim, também tá, essa questão da paz também tá atrelada a essa questão do local, né? Próximo à faculdade e tudo, você tem que estar ciente que aqueles imóveis ali, a grande maioria, eles são mistos, né? Temos famílias ali também, mas estão mais suscetíveis a essas intercorrências aí. Eu de- queria Eu tenho uma aproveitar. dúvida, Ah. rapidinho. Eu tenho uma dúvida do seguinte. Você estava falando de sócio morador. Será que, eu tô pensando aqui agora por alto, será que não... Você está falando de síndico síndico, Síndico morador? morador, Sim. sócio morador. Síndico morador. Será que às vezes esse síndico não tem um pé atrás, às vezes, de tomar todas as decisões vezes mais sério porque ele mora lá, às vezes tem medo de correr algum risco? Ah, um morador reclamou do vizinho de cima, de vizinho de baixo por causa de barulho. E se for um cara perigoso, aí por eu Não, morar então, lá, não quero. esse- Isso prejudica alguma coisa? Esse problema. Eu Acontece? creio, Acontece? eu creio que sim. Eu creio que o morador, como ele está no local, ele cria mais vínculos emocionais. E ele pode não gostar de A ou não gostar de B, Ele tem porque ele opiniões está ali, né? inserido no local, Entendi. ele vive aquilo ali. Não é imparcial. Aí, não vou dizer que todos não sejam imparciais, mas a imparcialidade de um síndico profissional, eu creio ser muito maior do que a de um síndico morador, porque ele está ali dentro. Então, ali Entendi. ele vai, né, se indispor Faz sentido. com outro. Exatamente esse E problema. é o De se perigoso indispor com- de eu vou proteger o vizinho da Torre 1 porque eu Que é moro meu lá, amigo. e não vou proteger Entendi. o da Torre 2 porque eu não moro lá. É alguma coisa assim. Agora eu queria fazer uma pergunta para os dois. Uma pergunta técnica para o Vitor, que além de administrador é engenheiro civil, talvez seja da sua área. E uma para um condômino leigo, que talvez me responda sobre isso. Sobre Eu sou elevadores. só engenheiro civil, né? Engenheiro civil e administrador. Então, Não, só engenheiro civil. engenheiro civil, dono de Proprietário e administradora. A minha pergunta é a seguinte: os elevadores na parte de engenharia civil, caso você saiba nessa área, eles estão dentro de garantia também de 5 anos das construtoras? Então assim, o relativo aos elevadores, as garantias estão relacionadas à empresa que entregou, né? Não Tá. é uma questão de engenharia, não. Não, você fala em que sentido? Eles Tudo na têm 5 construção é uma anos de questão. garantia? Não. Não, no elevador. Não sei, assim, depende do contrato da empresa que Entendi. forneceu o elevador. Entendi. Se o contrato dela são 5 anos, é um diferencial da empresa dele. E como eu te falei, a questão de qualquer serviço. Às vezes a impermeabilização eles dão 5 anos, o outro dá 1 ano. Isso é para tudo. A gente tem veículos, né? Onde são 3 anos de garantia no motor, o outro são 5. Não precisa necessariamente Isso cabe ao síndico ver? ter uma lei. O contrato? Sim, Não sim. precisa necessariamente ter uma lei para isso. Aí, Então, assim, isso está atrelado muito à empresa que forneceu o elevador. Muitas delas, né, detêm o contrato inicial de manutenção em um período determinado, né? Porque ali todas as por causa das peças... garantias deles, Justo, entendi. justamente. E Então, aí, assim, não necessariamente tem que estar atrelado a alguma normativa, não. e aí, Felipe, como condômino, eu vou te perguntar, eu te chamo para uma assembleia de modernização de um elevador que está dentro dos 5 anos e digo que nós vamos ter que gastar 600 mil para modernizar esses elevadores e vamos te cobrar uma taxa extra porque as peças são muito caras. Aí você vota sim ou você vota não? Você sabe alguma coisa sobre o elevador?
Ó, se tá saindo do meu bolso e tá funcionando, não tem por que modernizar. E modernizar é trocar o elevador, porque 600 mil deve ser só pra deixar ele mais bonito, né? Então No a mínimo tem que questão trocar aqui, todos a os elevadores, pergunta, botarem um maior, aguenta 1000 quilos. exatamente. Então a pergunta é assim: quando você leva algo, o que é a questão de um síndico saber o que está fazendo e cuidar de um condomínio? Porque uma coisa é eu estar lá na frente trabalhando e outra coisa é eu estou trabalhando e cuidando de você que é condômino. Faz toda a diferença. Então, você levar uma proposta de modernização de um elevador moderno é incrível. Só que você que é leigo, você pode até perguntar: o valor é muito alto, vai trocar todas as peças. Mas, como leigo, se eu te disser que precisamos modernizar os elevadores, muitas vezes você não poderia não pensar, então vamos modernizar. A síndica está falando, trouxe aqui uma empresa que falou que precisa modernizar. Falando dessa parte, há muitos anos atrás, eu não, como eu não tenho conhecimento técnico na área, eu não vou poder te dizer de qual ano o elevador deixou de ser analógico para ser digital. Uhum. Mas o que eu posso afirmar que de 5 anos para cá todos são digitais. Não existe mais colocar um elevador analógico no condomínio. Todos são digitais. E é muito louco você dizer modernizar, porque a palavra modernizar aconteceu no condomínio. Eu queria até que o Vitor falasse sobre isso. Quando houve mesmo a necessidade de modernizar um condomínio. Nós já realizamos modernização de elevadores em alguns nossos, né? Da nossa administradora. O que que acontece? Ele saiu de analógico Não, para. não, são elevadores muito antigos, Então, né? de analógico para digital. Não, sim. Assim, eu não entendo a fundo a questão sobre elevador, né? O sistema. Eu sei como funciona basicamente. Mas o equipamento em si, eu não detenho conhecimento a fundo sobre o É nesse equipamento, não. assunto que eu Só lembro. que o que acontece? Quando todas as propostas relativas à modernização que nós já realizamos, é apresentado até as duas fotos, né? Como que era cada Antes, peça antes e como que ela vai ser depois. Aí, assim, é nítido, né? Os elevadores antigos, de ela prédios era antigos. analógico. A É, frase. É analógico, Aham. passou para Tem um digital. negócio que eu não sei se é isso de modernização, que eu achei muito interessante, que foi aquela parede chapiscada, que antigamente tinha tudo quanto é lugar e hoje é proibido, né? Isso Aí é uma o Vitor. modernização da pintura? Sabe aquela parede que ela tinha aquelas pontinhas não, que ainda. machucava? Ah, tá, não, não, ainda tem. Ainda tem. É muito, Mas eu vi muito que foi comum. proibido mesmo ter O essa Vitor parede. pode Não, explicar não tá isso relacionado. relativo à questão de engenharia em relação ao corpo de Mas isso é uma bombeiro. modernização do condomínio? Não, isso é uma obrigação. Não, não, Pelo- isso, o que que acontece? O problema relativo a essas questões de acabamento Uhum. tá mais vinculado em caso de sinistro, né? As pessoas saindo ali, correndo. vamos chamar assim de uma. Todo mundo, eu Uma não vou fuga. usar o termo debandada, porque. Mas todo mundo saindo junto, assim, né? Entendi. É, acontecer algum evento, né, de Cortar. você machucar isso. A instrução técnica do Corpo de Bombeiros, ela trata exatamente desse ponto, né, da questão da pessoa machucar ali nesses acabamentos mais pontiagudos, assim que era usual. Hoje você já não vê muito isso sendo utilizado, não, Aquele de empregado, pipoca. não. Mas Porque para. machuca de fato, né? Machuca. Se a gente tem ali até mesmo independente, né, de uma questão de sinistro, Criança, né, de a gente então. evacuar, porque Criança machuca não, fácil isso aí. criança, um idoso, assim, eu acho que não seria nem relacionado à instrução técnica. A instrução técnica ela tá lá, ela tem que ser seguida, né? Ela é um parâmetro importante, mas às vezes tá atrelado muitas vezes muitas coisas que não funcionam, né? Não, esteticamente talvez, mas não funciona porque pode ocorrer ali um evento de uma criança machucar, um idoso, ou a questão de um sinistro ali, a pessoa machucar com essa questão do acabamento pontiagudo ali. Vocês tinham falado mais cedo do vendaval que teve na cidade. Vocês tiveram algum caso de problema em condomínio? Por causa Vários. dessa Mas tempestade assim, aí? na nossa região ela é muito montanhosa, né? Então, assim, por sorte, os vendavais assim, geram muito transtorno. Recentemente você pode olhar aí os noticiários, aí você tem de tudo quanto é sinistro. Uhum. Tem eventos assim ruins, né? Árvore em veículo, telhado inteiro voando.
infelizmente, ocorrem essas questões, mas a nossa região, que é bastante montanhosa, ainda não sofre tanto. Mas teve eventos sim. E assim, o que que a gente faz, né? A gente antecipa esses eventos, verifica se está tudo fixado corretamente, né? Faz de forma preventiva ali uma inspeção do telhado. Isso tem que ser feito de forma recorrente, antecipando ali períodos de chuva, né? Períodos chuvosos na região, porque assim, na grande maioria a gente tem ali períodos onde chove muito, períodos de seca, né? Isso aí é recorrente. Antecipa. O clima É, ele é bem estável na que eu grande tava maioria pensando, por exemplo, a garagem lá de casa parou de funcionar. Agora, no condomínio, como é que funciona? A garagem para de funcionar, é 900 pessoas que fica presa. Sim. Aí Não, teve existe, cenários. existe a questão do manual, né? Manual. Você tem um motor que cuida desses portões. Eu acabei de colocar no condomínio, que era todo aberto, todo, assim, sem segurança Exposto, nenhuma, né? tudo exposto. exposto. E a gente teve que preocupar com a segurança. Nós tivemos furtos, tivemos pessoas entrando de qualquer jeito, então não tinha controle. Tivemos que colocar portões. Então, todas as entradas foram fechadas. Todas elas foram feitos portões novos e motores de acordo com aqueles portões. Foi feito um estudo para que você saiba a hora que a quantidade de vezes que ele aciona, Mas não, mas está entre tudo. sujeito a dar Faltou uma defeito, né? luz, faltou uma luz. O que acontece? Os porteiros, nesse lugar eu tenho uma portaria 24 horas, mas caso não tivesse, alguém teria que ficar com essa chave. Todos os motores, eles são passíveis de passar para o manual. Sim. Acabou a luz, você tem alguém a que chavinha. gira uma chave, passou para o manual e aí vai abrir e Mas fechar ao mesmo teve tempo. um evento recente, né, relacionado ao vendaval. É um portão de alumínio, o vento. Ele voou com tudo. O vento. Voou, Portão? ele voou. Isso, então E assim. não caiu em nada, não? Não. Ah, Por graças a sorte, Deus não houve, carro, né? Não, ninguém foi não, ninguém foi ninguém- ferido, mas danificou Foi um dano totalmente. material somente. Mas aí Totalmente. o que acontece? Isso não é questão de uma manutenção preventiva simples, né? Porque Aí a questão já é conseguir resolver o problema é rápido, um, né? é um cenário. Isso. É o É a pós. Como que questão você do. vai resolver o Não problema tem do uma condomínio? preventiva que vai Não, prender um esse é um portão. corretivo Tem, urgente. tem. A questão ali nesse condomínio, até eu sou síndica, e a construtora entregou ele assim. Eu não sou a síndica que pegou o portão desse jeito, Uhum. foi um outro síndico que aceitou aquele portão. E ele é um material fraco, ele é um material que, por causa de um vento, ele voou. É um portão leve, né? Leve. Mas, assim, Aí não é o que eu fiz? Eu cobrei da construtora arrumar esse portão. Em vez de ir lá Então, comprar é outro muito portão. importante, exatamente. Aí, o comprar esse outro portão seria fácil para mim? Sim. Sim. Eu Mas viro não seria fácil pros condomínios. faço uma assembleia, o portão estragou. Tem que comprar outro. Vamos comprar outro, é X para cada um. É aí que você sabe, você diferencia o profissional Do do amador. profissional, o síndico do síndico, Uhum. administradora de administradora. Para mim, eu preocupo com o condomínio. Eu preocupo com o seu bolso. Porque aquilo. Eu tenho que tirar tudo do seguro ou da construtora. Só que eu preciso esgotar todos os canais, todas as possibilidades que eu tenho. Não tenho mais jeito aí, eu chego numa taxa extra. Então é a diferença do trabalho. Só ligar e mandar entregar um É iFood fácil. é fácil. Fácil. Agora você ir atrás e conseguir resolver o assunto com uma administradora ótima que pode me dar esse suporte, com advogados competentes, com seguradoras boas. E você falou do condomínio lá que tava sem portão. Ele era totalmente exposto. Por que o condomínio tá todo exposto? Por que alguém vai fazer ou morar então, em um condomínio que assim, tava todo exposto? esse condomínio em particular, assim, eu não São sei qual é o 10 histórico, mas são anos 10 de anos. 10 anos tá aberto. Há 10 Não, eu anos. não sei de fato se são 10 anos que ele 10 estava na situação que a gente 10 anos de pegou. problema. 10 anos Mas de ele problema. estava todo assim, com aspecto de bastante tempo parado. Pela história que me contaram, eles estavam há 10 anos, entra síndico, sai síndico, entra síndico, sai síndico, e nada era feito no lugar. Por que Eu será? peguei ele destruído.
Muito pela problema? falta. O problema não é problema, Felipe. O problema não é problema. O problema tem que ter uma solução logo depois. Uhum. Você acha que é um portão que está estragado? Aí também bate do que eu fiz ali. Se eu tinha anteriormente um motor que não era compatível para o portão, um portão que funcionou um mês e eu peguei ele 10 anos depois enferrujado no canto sem ninguém ter olhado para ele, quando eu consegui, foi necessário uma taxa extra e foi uma taxa extra pequena porque pela quantidade de pessoas Sim. diminui o valor para cada um. Então, quando eu consegui aquela taxa extra, eu fui atrás de profissionais que não me dessem um portão que durasse só um mês. Uhum. E nem um motor que só aguentasse uma abertura. Se eu tenho 160 pessoas entrando e saindo o tempo inteiro naquele portão, tem que eu ser um preciso motor, do negócio compatível. Não era o portão Compatível que tinha com até ninho de fluxo. passarinho? Exatamente. Até ninho de passarinho. Ninho de passarinho, tinha ovinho de passarinho, o que você possa Só imaginar não dentro funcionava. do lugar. Só não funcionava. Ele era bonitinho, tinha ninho ali. É. E dentro desse condomínio, eu vou lembrar, o Vitor vai pensar também, lembrar aquilo que ele teve que fazer exercendo o que ele tem de engenheiro civil, a formação de engenharia civil. Para me te contar o caso, existia dentro desse condomínio de portões sem funcionar, motores não compatíveis, um elevador de 10 anos sem funcionar. Mas ninguém morava lá? Morava Tava 10 anos subindo e descendo escada. 10 anos subindo e descendo escada, porque nós temos nesse Esse condomínio, esse condomínio em particular, assim, quem foi de fato prejudicado, é o G3. são 3 níveis de garagem, né? O G3 é o último subsolo, né? O cara que tava com a vaga ali foi pro Isso. saco. Toda a vida ele teve que subir Nossa. com as Toda a vida ele teve que sacolas, subir ele até o teve G2 para ele para ter pegar acesso. um elevador. Esse elevador em particular, que ficou parado por 10 anos, é por problema. A gente pegou ele inundado, vamos dizer assim. Com a- Elevador inundado? O elevador É. inundado, tinha água no Mas como poço. que inunda um elevador? Aí o Vitor Então, te choveu e responde caiu? melhor. Foi Não, subsolo? Então, essa água, esse condomínio em particular, né? Essa garagem, ela tá num nível subsolo, né? Então, ali a região, ela já tem ali uma região ali bastante umidade, né? Sim. Então, esse curso de água que surgiu ali é do lençol, é da região, entendeu? Sim. Então, a água, ela busca, né, pequenas frestas e ela adentrou a esse nível subsolo. Então, assim, ela estava até uma altura ali que estava impedindo o funcionamento do elevador. Enferrujando tudo, A deteriorando tudo. única coisa que fizemos foi a drenagem dessa água, né? Hoje é mantida uma bomba ali, automática no sistema, drenando essa água do elevador. 24 horas. O elevador foi modernizado. Então, mas aí o elevador ficou 10 anos na água ali. Ele não pode voltar a funcionar não, né? Ele Não, voltou então, a assim, funcionar. óbvio que a parte assim do fosso ali do poço, Foi substituído do poço do tudo. elevador, né? Com umidade, a gente Tirou. eliminou a água Primeiro no eliminar a elevador. água. E como vocês eliminaram a E as água? manutenções foram realizadas por uma empresa, né, específica na parte do elevador para retomar o elevador de forma segura. Ah, tá. Então, assim, toda a manutenção foi realizada porque são 10 anos parado. Então, Nesse caso, requer uma Felipe, manutenção. quando eu vejo um problema, eu já vou buscar a solução para ele. E vou aonde eu preciso para poder arrumar essa solução. Não, e a gente está falando de soluções foram assim, Simples. foram baratas. entendeu? Simples. 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 Não, porque e muitas delas. Não faz sentido ter ficado 10 anos. não faz sentido nenhum. Nesse cenário até teve condôminos, né, que vieram com. Eu tive uma ideia inicial, aí todo mundo veio com croquis. Foi ajudando, Então, entendeu? essa A parte é gente interessante busca- também no condomínio. A gente busca a ajuda das Opinião pessoas de ali todo de mundo, dentro, é. exatamente. Ninguém detém conhecimento. Uma coisa sobre que eu tudo. acho importantíssima na minha profissão é você trabalhar com uma gestão conjunta. Gestão, eu estou falando de subsíndicos e conselheiros fiscais ou conselheiros consultivos totalmente alinhado. Eu não faço sozinha. Eu não penso Não dá, sozinha, eu não não dá, não consigo, pode. eu não ando, eu não dou um passo. Só que eu sei do meu potencial,
e da minha força de vontade de trabalhar. Com uma equipe toda legal aqui do lado, com a ideia mesmo, porque os conselheiros, eles são moradores. Sim. Os moradores, que realmente, os proprietários, né? Eles querem o bem do imóvel, ele quer a valorização do imóvel, ele quer cada dia melhorar o seu lugar. Então, essas pessoas, quando entram numa gestão, nossa, o condomínio ele vira outro. Então, a minha intenção é sempre melhorar o condomínio, valorizar o condomínio. Eu pego um condomínio destruído e modifico ele em meses. Meses, eu acho isso importantíssimo. Nesse elevador, eu vi água. Falei, para quem que eu penso? Vitor, eu vou direto nele. Vitor, engenharia, o que que você faz aqui para essa água acabar? Quando ele acabou com a água, eu fui buscar profissionais bons na área de elevador. Então, eu consegui um profissional honesto, capacitado, que conseguiu ir uma empresa renomada. É uma empresa renomada. Isso ia ficar mais de 80 mil para modernizar esse elevador. Ele ficou em 30. 30. Você tem noção do que é você buscar fazer um trabalho legal e isso não está atrelado em valores absurdos? Sim. Essa retirada de água, eu me lembro, não deve ter ficado em R$ 2.000. Não, o valor assim. Foi eu não assim, recordo, mas ridículo. É um sistema simples. Né? Muito É, porque simples. fala 2.000 assim, mas é 2.000 pra o quê? 300, Para 400, 400. Mas eu estou falando, se você Aí é pensando, mas É pensando Sim, não, é que um dinheiro, É regra pra elevador resolver- Não, mas assim, é regra pra resolver um problema que tem 10 de 10 pra resolver. anos é. não é 200 mil. É. Nós estamos falando de 2 mil. E você pensando em. Agora, imagina um síndico que não está bem intencionado e chega numa assembleia dizendo que vai resolver a vida do elevador, que ficou 10 anos e que precisa de 100 mil. Você ia acreditar, E não é? Sim. Você ia acreditar. Eu sou leigo, tem 10 anos, aquilo lá tá tudo só quer que resolva esse imóvel, enferrujado. não quer nem saber, só resolve logo. Exatamente. Então, está aí o meu trabalho. O meu trabalho em conjunto com uma administradora correta. E eu procuro pessoas para estar em volta com essa mesma mentalidade. A mentalidade é, se eu te dou o valor do meu contrato, é isso que eu vou receber. Somente o meu contrato. Eu acho, vocês falaram também em questão de valorização do imóvel. É interessante pensar também que assim, a pessoa comprou um imóvel, se ela não vê todas essas questões que vocês estão falando de síndico, isso e aquilo, uma boa administradora, às vezes você vai comprar um imóvel pelo valor, daqui a 3, 4, 5 Vai anos você quer ir depreciando. embora, você quer passar pra frente, Aconteceu. vai vender mais barato, sendo que sempre imóvel é uma das coisas que mais Eu valoriza, que é tenho quase que um uma- investimento certo. Eu tenho um exemplo de dias para te dar de um imóvel na rua principal da cidade. Principal, estou falando da principal, que corta lá fora, um prédio com portaria 24 horas e vou colocar aqui o imóvel Porcentagem. estava. Né? Não, mas vamos botar assim, só hipoteticamente para você saber o preço de quanto que poderia e quanto que eles estão querendo. Uhum. Então, o imóvel lá é um apartamento pequeno que poderia vender a 280, 250, por causa da localização, Sim, da portaria, elevador. sim. Desesperado, porque o condomínio estava com um síndico que não estava fazendo o trabalho dele e com isso trazia problemas, ele está pedindo 160. Você tem a noção do 250 por 160? Ou seja, a pessoa que tá comprando um apartamento, ela não tem que olhar só se tá numa boa localização, Não. se o prédio está bonito por fora, Não, se não, tem não. elevador, escada, mas tem que ver o síndico, a administração, É, se as contas a estão em dia, conservador, se tá claro. exatamente. Se senão vai dar dor de cabeça. se ele vai comprar um sonho ou se ele vai comprar um pesadelo. É entre uma coisa e outra mesmo. Porque aí você compra, ó, isso aqui está dentro do meu orçamento. Isso está dentro do seu orçamento. E as bombas que vão explodir lá dentro com taxa extra para você pagar. Eu fico pensando igual esse do elevador. Imagina um idoso ali, tem que ficar 10 anos subindo e descendo. Subindo e porque o descendo a elevador não escada. funciona. Eu tive gente que chorou. Nós fizemos festa Quando arrumou? quando arrumou. Ah, é? Teve gente que arrepiou. Festa de inauguração. Teve festa de inauguração do elevador. 10 anos Festa parado. de inauguração do elevador é incrível, mas
É válido, porque é 10 anos de 10 sofrimento, anos, 10 anos de sofrimento. E a gente foi fazendo esse trabalho em conjunto, muito pouco tempo, tem mais de um ano que eu estou nesse condomínio, consegui uma reeleição com aplausos por unanimidade. Em um ano você resolveu 10 anos de problema. Exatamente. É essa a minha meta. Resolver em menor tempo possível os problemas acumulados. É um trabalho árduo. É um trabalho difícil, porque não é pegar algo que está bonitinho e você melhorar. Não, é difícil pra Não, caramba. é você pegar São uma valores firma altos, falida muita gente. e colocar ela para cima. É trazer inadimplência. Eu queria até perguntar isso para o Vitor. O que que você está fazendo atualmente para diminuir a zero? Eu fiquei sabendo que você está num projeto inadimplência zero. O que que você está fazendo para que isso aconteça? Então, assim, nessa parte de inadimplência, né, um trabalho efetivo ali na parte de cobranças, né, boa parte dos sistemas aí, eles já possuem réguas de cobrança, né, envios recorrentes, lembrando ali automáticos, né, lembrando o condômino de efetuar o pagamento, mas a gente sabe que muitas das vezes, ou por descuido, ou por alguma necessidade do momento ali, a pessoa às vezes acaba não efetuando o pagamento do condomínio. O que é prejudicial, né? Porque o condomínio é um rateio de despesa. Rateio de despesa. Ele não é uma empresa ali que coloca mais um vendedor para vender mais e não é uma empresa. O ativo dela ali é o rateio da despesa. Então, assim, a inadimplência, ela tem que ter um trabalho ali efetivo, não só da administradora, do síndico também. É Sim, papel é até obrigação em Código Civil. Não, é papel do síndico cobrar também. O que também é aquela questão do síndico morador, né? Ele Muitas vai das vezes ele cobrar o vai se seu vizinho, indispor, né, vai Felipe? se indispor. Imagina isso. O síndico tem que Mas é um cobrar o seu papel, vizinho. é um papel. Então, É. assim, um setor de cobrança efetivo, a questão ali do jurídico das empresas ali também fazendo um trabalho efetivo, geralmente em cobranças extrajudiciais, que seria o mais interessante, né? Mas Entender quais são as necessidades do condômino naquele período. uma coisa que eu acho também Nós importantíssima, passamos aí, igual se você for levar para a questão da pandemia, né? Muitas pessoas tiveram problema financeiro, né? Então, assim, a gente tem que também ter esse lado, humano. sim, de entender, a gente chegar a um acordo. Como que a gente pode fazer para que você se torne um Se pagador torne um assíduo ali, pagador. a Exatamente. gente colocar um acordo das dívidas ali dentro do que cabe no orçamento da pessoa atual. Então, esse é um trabalho interessante, porque o Sim. interesse é voltar ali a uma inadimplência zero. Eu sei que é almejar muito, é muito difícil, mas assim, um trabalho ali nessa parte Mas é o de que a gente tem cobrança é lutado, essencial. essa inadimplência zero, entre aspas, né, o mínimo possível, sem implementar uma garantidora, que traria mais custos para você. Por quê? Numa cobrança humanizada, vendo o lado do outro dentro de um limite pré-determinado pela gestão, pelo síndico e tudo correto. Uhum. Eu não posso fazer um acordo com o Vitor em 10 parcelas porque eu gosto dele e falar que você tem que pagar à vista. Uhum. Então, tudo é Não, isso não feito existe, de forma isso não correta, existe. entendeu? Não tem dois pesos e duas medidas. O trabalhar certo não ocupa espaço. Ele não ocupa espaço. Ele só traz melhorias, melhorias, melhorias. E essa questão humanizada, ela é muito importante. Eu ouvi agora, acabei de pegar um condomínio onde ele foi com os filhinhos dele lá na sala, no escritório, conversar comigo e falou que uma administradora X, junto com o advogado X, chegou e falou: você tem que pagar metade agora. E o que ele fez? Ele bloqueou as contas da esposa, do marido, bloqueou as contas de todo mundo. Eles têm filhos, ele tem que comer, ele é gente. Uhum. E você tem que pagar agora, então a pessoa tem que sobreviver. Então ela vai fazer o que ela pode, o que ela não pode. Você tem que pegar para si ou os justos pagarem pelos pecadores? Não.
Mas com você sabendo conversar, fazendo um serviço bom, você traz o inadimplente. E assim, Nesse. contrato de condomínio é uma coisa de 5, 10 anos, né? Então, às vezes, a pessoa quer um retorno imediato ali em um ano e tenta fazer de forma que não seja tão honesta. Às vezes ganha um valor maior, mas depois sai. Exatamente. Melhor do que fazer um negócio mais honesto, certinho, ali, pouco a É, pouco, o e ficar pega trabalho, contrato de 10 anos ali. o trabalho é contínuo, Não né? Se contínuo. você, e o que é bacana e desafiador na minha profissão, né, do Vitor também, ele pode responder, é a questão de não somos concursados. Nós não estamos definitivos em lugar nenhum. A qualquer momento, um quarto de condôminos pode te tirar de lá. Sim. Então, você só permanece no lugar fazendo um bom trabalho. Como que funciona isso? Tô no meu condomínio e não tô satisfeito com o meu síndico. O que que eu faço pra tirar ele? Como que eu procuro outro? Mas pra tirar, como é que Exatamente. funciona tirar um síndico? Primeiro que o estar satisfeito, ele tem que ter dentro do Código Civil questões que o síndico não fez corretamente. Uhum. Ele desviou um valor que era para pintar a parede, ele resolveu comprar uma bicicleta para academia. Não é um crime, mas não pode ser feito, né? A taxa extra ela é específica. O síndico deixou o meu condomínio ser destruído. O síndico, por que cuidar, Então nem manter? só tentar se aproveitar, é fazer uma Não, administração ruim. não, você não Botar um dinheiro no lugar que precisa. não deveria, sendo que outro tem outra prioridade. Não é só prioridade. Se você aprovou na Assembleia que ia construir uma piscina E e fez a- construiu uma quadra de tênis, você Já é já está motivo pra você errado. tirar uma pessoa. Exatamente. Então é muita lei. E como que faz pra tirar? O Na síndico, Assembleia. o que faz para tirar? O síndico é responsável civil e criminal pelo condomínio. Então ele não precisa ter erros só criminais, que é o desvio de dinheiro, coisas assim. Civil, ele já está fora do condomínio. Não administrar corretamente, você pode tirar. Como você faz? Um condomínio de 300 unidades, você divide por 4, pega a assinatura de um quarto desses condôminos com uma pauta específica. Então, a pauta do edital, ele tem que constar da lista de um quarto de assinaturas. Sim. Ela tem que estar definida, tudo que o síndico fez de errado, com todas as leis, ele tem que estar certinho. Quem pode assinar? Rose, qualquer um pode assinar essa lista? Não, só proprietários. Eu preciso estar em dia para assinar essa lista? Não precisa, porque os condôminos, eles não têm acesso ao inadimplente. Então, ele está de boa fé fazendo uma lista. O Código Civil diz que um quarto de condôminos pode convocar. Ele não está escrito que um quarto de condôminos em dia com as suas contribuições pode convocar. Ele fala em um quarto, ele não fala um quarto em dia. Então, você conseguiu um quarto de assinaturas e vai levar esse síndico para uma assembleia, a qual ele vai ser chamado e vai dar explicações. Nessa assembleia, se você gostar da explicação dele, você pode dar uma chance. Ou você pode retirá-lo. Quem pode votar dessa assembleia? Vamos supor que um quarto de condôminos tenha inadimplentes assinando ali. Esses inadimplentes que assinaram, pode votar? Não pode votar se no dia você convidou a administradora te entregou uma lista de adimplentes, que é os únicos que podem votar, manifestar Entendi. e ser votado. E nesse dia aí só pode votar quem está em dia com as contribuições condominiais, com a taxa condominial. E tem muito síndico sendo retirado, não é pouco não. E não acabe também, depois que um síndico foi retirado e o condomínio tomar alguma medida jurídica contra esse síndico, ele chegar perto do juiz e dizer: ah, mas eu não sabia. Ah, mas a administradora é quem fez. Ah, mas eu assinei, mas o advogado falou que era para eu assinar. A responsabilidade é dele. É por isso que eu só me cerco de pessoas que eu confio. É por isso que eu só assino com a administradora que eu sei que não vai me dar trabalho. É por isso que eu só tenho pessoas, por exemplo, eu não posso assinar um contrato com uma empresa que não pode me dar as notas fiscais do valor que eu assinei com ele. Eu não posso assinar um contrato de R$ 150 mil com um MEI,
que só pode dar o X valor por ano. 81 mil. Né? Exatamente. Eu não posso assinar Tem gente que faz 150. isso? Tem gente que faz isso. Você acredita que tem Assina gente lá que um faz negócio de 150 mil por um mês. Exatamente. E tem gente que não coloca nem data. Porque o contrato pode ser Aí faz rescindido. quando quer, se reclamar e falar, vou fazer amanhã. Eu vou fazer amanhã. Então, aí o contrato não assinado, ele fica aberto para você alterar, né, a data de acordo com o que você bem entende. Uhum. Não existe, gente. É 1 milhão de coisas para você saber dentro do condomínio. Então, Não é brincadeira. Tem uma coisa que aconteceu com um amigo meu, que ele alugou um apartamento e o inquilino não mandava, ou dizia que não recebia as contas ou boleto para pagar do condomínio. E aí acumulou valorzão. O dono fala que o inquilino tem que pagar, o inquilino fala que o dono tem que pagar. Quem que tá certo nessa situação? Quem que tem que resolver Então, isso? e você quer responder? Depois eu complemento. Não, assim, a questão relativa ao contrato entre as duas partes não diz respeito ao condomínio em si, né? Administradora A nem ao síndico. administradora é o condomínio. O condomínio é Uhum. quem vai receber, né? Representando o condomínio, a gente tem o síndico como responsável e a administradora dando essa parte do suporte, né? Mas assim, a administradora ela cadastra geralmente, obriga, né, o cadastro dos inquilinos, dos moradores, dos proprietários, tudo. Se no contrato apresentado o, o responsável pela quitação das taxas condominiais for um inquilino, ele é previamente cadastrado no sistema como sacado, né, como responsável pelo pagamento. Os boletos são emitidos no nome da pessoa e encaminhado todos os meses. O fato dele não ter... não, se ele deixou de pagar, o inquilino, ele vai receber, ou ele recebendo ou não recebendo. Você colocou o exemplo da pessoa não receber o boleto, né? Falar que não chegou para mim. Mas ele recebendo ou não recebendo, Ele tem que pagar. ele vai pagar, ele teria que pagar de acordo com o contrato dele com o proprietário do imóvel, mas no final de tudo, é o apartamento que tem que. É a responsabilidade, né? O proprietário é que tem. É o final, é o responsável pelo pagamento. Aí depois, né, decorrente de uma cobrança judicial, vamos dizer assim, que não ocorreu um acordo entre as partes, é feito uma ação contra o proprietário ou rolado inquilino. E Uma questão... para te deixar mais claro isso, a questão ela é da unidade. E É da falando unidade, juridicamente, a palavra é propter rem. Sim, A palavra propter rem significa aquele que tem a posse. sim, sim. Daquele local. Por exemplo, aconteceu um caso até com o Vitor, e acontece com a gente, a unidade tem uma dívida. A unidade tem uma dívida de 20 mil. Ela era do João. O João vendeu para o Paulo e a gente cobra do Paulo. Aí o Paulo vai falar assim: ah, mas era do João. Aí é uma briga entre Paulo e João. Uhum. Para a gente, aquele que comprou era da o dívida. proprietário. Então, a dívida é de quem tem a posse. Próprio terreno. Sim, sim. Então, gente, esse papo maravilhoso sobre condomínios, aqui com um leigo, que é um condômino, Felipe. Leigo. Leigo. Eu sou leigo. Felipe Leigo. Condômino que também querendo comprar apartamentos, agora ele já sabe que precisa, além de Que não é tão simples. localização, Só fazer uma boa pesquisa. Se tem um elevador. Se tem elevador, se tem portaria, você precisa saber quem é o seu síndico e quem é a administradora e a conservadora. Senão vai ser muito pior do que subir uma escada e descer uma escada. Exatamente. E aqui com o Vitor, você quer dar despedir do pessoal, falar alguma coisa? A conversa foi boa, foi um prazer aí. Essa conversa foi legal, a gente debateu bastante coisa interessante. Isso, e elucidou para o pessoal, né? Então eu quero me despedir das pessoas que me assistem. Rose Barreto, síndica profissional. Qualquer dúvida, siga-me nas redes sociais, no meu Instagram, no meu canal do YouTube. Me siga, precisando, manda um direct, manda mensagem, me liga. Eu vou estar sempre pronta a atendê-los. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Ótimo.